Hoje faremos uma viagem mágica através do tempo, explorando as 5 construções mais importantes mencionadas na Bíblia e sua conexão com a história e a ciência. Essas edificações não são apenas símbolos de fé, mas também testemunhas de momentos históricos que marcaram gerações inteiras com seus significados profundos. Prepare-se para desvendar os segredos, o contexto histórico e o propósito de cada uma delas, sendo que a última da lista certamente irá surpreender você. Vamos começar com uma das estruturas mais enigmáticas, a Arca de Noé. A Arca de Noé é uma das construções mais misteriosas da Bíblia, sendo um símbolo de salvação e obediência em meio ao caos. Segundo o relato, Deus encarregou Noé de construir uma gigantesca arca para proteger sua família e todos os animais do dilúvio universal. Uma catástrofe que se aproximava devido à corrupção e maldade que dominavam a terra. A arca, construída com madeira de gofer e revestida com betume, media cerca de 135 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura, dimensões comparáveis às de um navio moderno de grande porte. Embora alguns considerem essa história um mito, existem dados interessantes que indicam que um grande dilúvio ocorreu na região da Mesopotâmia. Geólogos e arqueólogos encontraram evidências de um evento catastrófico na região dos rios Tigre e Eufrates, que teria acontecido há milhares de anos e poderia ter sido impactante o suficiente para ser lembrado pelas civilizações antigas. Além disso, em 1959, um piloto turco identificou uma estrutura semelhante a um barco no Monte Ararat, na Turquia, que alguns acreditam poder ser a Arca de Noé. Embora a evidência científica sobre a existência da arca ainda seja tema de discussão, isso deu origem a várias expedições e estudos que mantêm o debate vivo. Mais do que uma construção física, a Arca de Noé permanece como um símbolo poderoso de fé e esperança. Em meio à adversidade, ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a obediência e a confiança em Deus podem nos conduzir à salvação. A segunda construção grandiosa é a Torre de Babel. A Torre de Babel é uma das histórias mais intrigantes da Bíblia, relatada no capítulo 11 do Gênesis. Após o dilúvio, a humanidade, que ainda compartilhava um único idioma, se estabeleceu na planície de Sinar, o que hoje chamamos de Mesopotâmia. Com a intenção de unificar o povo e evitar sua dispersão, decidiram construir uma torre que alcançasse o céu, desafiando assim a vontade divina. Arqueólogos e historiadores encontraram indícios que sugerem que a Torre de Babel poderia ter sido uma edificação escalonada, característica da antiga Mesopotâmia. Essas torres, construídas com tijolos de terracota e asfalto natural, serviam como templos que simbolicamente conectavam o céu e a terra. Uma estrutura notável que poderia estar relacionada à Torre de Babel é a Etemenanque, na antiga Babilônia, dedicada ao deus Marduk, que teria alcançado uma altura superior a 90 metros, sendo uma das edificações mais impressionantes de sua época. Embora tenha sido construída no século 6 a.C., muitos especialistas acreditam que seu design e propósito refletem o que poderia ter sido a Torre de Babel. Textos antigos, como as inscrições babilônicas, referem-se a essa torre como a casa que une o céu e a terra, coincidindo com a descrição bíblica. Entretanto, a história de Babel não termina na construção física. Segundo a Bíblia, Deus observou a crescente arrogância da humanidade ao tentar construir uma torre para alcançar os céus e decidiu intervir, impedindo seu avanço e evitando que continuassem desafiando os limites divinos. Ele confundiu suas línguas, de modo que as pessoas não mais se entendiam, provocando assim a dispersão da humanidade pela terra.
Assim, a Torre de Babel não é apenas uma antiga narrativa, mas também uma reflexão sobre a ambição humana e sobre como, mesmo em nossos maiores feitos, devemos lembrar nossa dependência da orientação divina. A terceira grande construção detalhada na Bíblia são os muros de Jericó. Os muros de Jericó são uma das estruturas mais famosas e fascinantes do mundo, mencionadas na Bíblia. Segundo o livro de Josué, foram os obstáculos que o povo de Israel encontrou ao entrar na Terra Prometida. A história conta que esses muros invulneráveis caíram milagrosamente após o som das vozes e dos gritos do exército israelita. Contudo, existem evidências históricas e científicas que corroboram a existência desses muros. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, localizada no Vale do Jordão. Durante o século XX, várias escavações arqueológicas foram realizadas nesse local, revelando restos que pertencem a antigas muralhas que cercavam a cidade. Um arqueólogo mexicano que liderou escavações em Jericó na década de 1950 descobriu vestígios de um muro massivo que data de milhares de anos antes de Cristo. Os muros de Jericó não eram uma construção qualquer. Segundo analistas, esses muros eram de grande altura, feitos com tijolos de barro sobre fundações de pedra, formando uma defesa formidável contra qualquer invasor. O mais intrigante é que os estudos de Kenyon revelaram que a cidade sofreu um colapso repentino desses muros, um detalhe que coincide notavelmente com o relato bíblico. Assim, os muros de Jericó não existem apenas na narrativa, mas a evidência arqueológica sustenta a existência de uma cidade amuralada e de um colapso súbito que pode ter sido interpretado como um ato divino pelos que viveram naquela época. Embora alguns detalhes ainda sejam debatidos, a história de Jericó permanece um poderoso testemunho da fé e da intervenção divina na história humana. Nossa quarta construção é o Palácio de Salomão, também conhecido como a Casa do Bosque do Líbano. É um dos edifícios mais impressionantes mencionados na Bíblia. Este palácio, descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 7, era uma demonstração do poder e da riqueza do rei Salomão, que reinou sobre Israel no século X a.C. Jerusalém, a capital do Reino de Salomão, tem sido objeto de inúmeras escavações arqueológicas ao longo dos anos. Embora o Palácio de Salomão não tenha sido encontrado em sua totalidade, há evidências que sugerem a existência de grandes estruturas palacianas na cidade durante seu reinado. Na década de 1980, o arqueólogo Eilat Mazar descobriu na cidade de Davi uma estrutura massiva que alguns pesquisadores identificaram como uma possível parte das construções associadas ao governo de Salomão. O Palácio de Salomão, segundo a Bíblia, era feito de madeira de cedro do Líbano, pedra talhada e ouro, materiais que indicavam a riqueza e o poder de seu reinado. A estrutura conhecida como a Casa do Bosque do Líbano era especialmente notável por suas colunas de cedro, que lhe conferiam a aparência de uma grande floresta. Este palácio não servia apenas como residência real, mas também como um centro administrativo e um local para recepções de outras nações. Referências à arquitetura da época de Salomão, encontradas nas escavações de 1980, reforçam a ideia de que havia um governo poderoso e organizado por trás dessas construções. Além disso, textos de civilizações contemporâneas, como os egípcios e fenícios, mencionam um reino rico e poderoso na região de Israel durante o século X a.C., coincidindo com o reinado de Salomão. Embora envolto em mistério, o Palácio de Salomão é apresentado na Bíblia como um símbolo do poder, da sabedoria e da riqueza do rei. A evidência arqueológica e histórica sugere que este palácio, ou ao menos uma estrutura de grande porte que desempenhava suas funções, realmente existiu.
uma vez que as escavações continuam revelando segredos sob as areias de Jerusalém. A figura de Salomão e seu grandioso palácio continuam a capturar a imaginação e o respeito de gerações. A última grande construção detalhada na Bíblia pertence a esse mesmo período histórico, referindo-se ao Templo de Salomão. O Templo de Salomão, também conhecido como o Primeiro Templo, é uma das estruturas mais extraordinárias e simbólicas da Bíblia. Construído no século X a.C., sob a direção do rei Salomão, este templo não foi apenas o epicentro da vida religiosa de Israel, mas também um testemunho da riqueza, poder e devoção do reino de Israel ao seu Deus. Salomão, famoso por sua sabedoria, supervisionou pessoalmente cada detalhe da construção, garantindo que refletisse a grandeza e o cumprimento de seu propósito. Salomão utilizou os melhores materiais disponíveis para a construção do templo. Pedras talhadas, extraídas de canteiros especialmente selecionados, formaram a base e as paredes do edifício. A madeira de cedro do Líbano, considerada a melhor por sua durabilidade e aroma, foi transportada em grandes quantidades das montanhas do Líbano, graças a um acordo com o rei Irã de Tiro. As paredes internas e o teto foram revestidos com ouro puro, criando um brilho que simbolizava a pureza e a divindade. O interior do templo era adornado com luxo e detalhe. Os querubins, palmeiras e flores eram esculpidos em painéis de madeira, todos recobertos com folhas de ouro. O lugar santíssimo, que abrigava a Arca da Aliança, era o coração do templo e estava separado por um véu de linho fino, decorado com figuras celestiais. 2 enormes querubins de ouro se erguiam sobre a arca, com suas asas estendidas cobrindo o local onde se manifestava a presença de Deus. Após 7 anos de construção, chegou o momento da grande inauguração. Salomão convocou todo Israel para a dedicação do templo. De pé diante do altar, ofereceu uma oração de consagração, pedindo a Deus que seu nome e sua presença residissem sempre ali. Salomão sacrificou 22.000 bois, 120.000 cordeiros e 1.000 ovelhas em honra a Deus, uma oferta que refletia a magnitude do evento e a devoção do povo. A celebração durou 14 dias, durante os quais todo Israel participou. Este templo, que brilhava sob o sol de Jerusalém, tornou-se o lugar mais sagrado para os israelitas, um centro de oração, sacrifício e comunhão com Deus. Embora o templo tenha sido destruído séculos depois pelos babilônios, sua memória e significado perduram. A evidência arqueológica, embora limitada pelas restrições do local, junto com os relatos detalhados e referências históricas, sugere que este magnífico edifício realmente existiu, deixando uma marca indelével na história de Jerusalém e na fé de milhões de pessoas ao longo dos anos. Os israelitas construíram o segundo templo, mas este era simples e modesto em comparação com a magnificência do primeiro. O Templo de Salomão, em todo o seu esplendor, continua a ser um símbolo eterno de fé, dedicação e grandeza do passado. Clique no vídeo que aparece na tela para continuar aprendendo mais sobre a história e a Bíblia. Esperamos você no próximo vídeo.